26, todos acharam? Amém. Diz assim, glória a Deus, 1:26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida, diga uma virgem comprometida, amém, uma virgem comprometida com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, ou salve agraciada, em outras traduções, o Senhor é contigo. Ela, porém, ouvindo esta palavra, perturbou-se muito, pois pensava no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Diga, achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás, amém, eis que conceberás e darás à luz um filho, que se chamarás pelo nome de Jesus. Que se chamarás pelo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Amém. Com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Vou pôr um versículo aqui, verso 37, assim: porque para Deus não haverá impossível. Diga, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Diga, em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos por um instante. Peça o Espírito Santo para falar o seu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, eis aqui a noiva do Cordeiro. Fale conosco, Pai. Nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Você diz? Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, sinto muito honrado por esse convite, por Deus ter nos dado essa confiança, pastor Afonso, por ter tido a sensibilidade para nos fazer esse convite. Eu creio que Deus tem algo para mim, para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você crê? Amém? Irmãos, aqui nós temos um texto, eu creio que, se não todos, a maioria já ouviu falar desse texto, aonde Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, para trazer as boas novas da vinda do nosso Salvador a essa terra. Eu não sei se nesses dias passados, ou até no final dessa campanha, se alguém ministrou essa palavra, ou se alguém ainda vai ministrar, mas o nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Amém? Dizem por aí que Deus renova a sua palavra. Não, a palavra de Deus é a mesma, agora a revelação de Deus, essa é nova. Amém? O próprio Deus diz que a palavra dele, ele não muda, a palavra de Deus não muda. Então Deus faz nova todas as coisas. A palavra dele é a mesma, mas a revelação da palavra para o coração daquele que crê, essa palavra ela se renova em nome de Jesus. Amém? Não a palavra, mas a revelação de Deus para os nossos corações. Eu quero que nessa noite você saia daqui com a convicção. Repita comigo: detalhes de uma gravidez. Diga: eu vou sair daqui hoje grávida. Pastor, mas eu sou homem, e daí?
E daí? Deus está falando de gravidez do que nós estamos tratando nessa noite. Gravidez de coisas impossíveis, coisas que só o nosso Deus pode fazer. Então, para que o milagre dele seja gerado, para que o impossível de Deus aconteça na minha, na sua vida, o primeiro fato, nós temos que nos engravidar do nosso milagre. Temos que engravidar do impossível de Deus. Foi o que aconteceu, foi algo impossível. Aos olhos humanos era impossível acontecer essa gravidez. A própria Maria indagou ao anjo: como se fará isso se eu ainda não conheço homem nenhum? Ela mesma declarou, mas o anjo então falou para ela: olha, a sua prima Isabel, para que ela tenha chamada estéril, ou seja, impossível de engravidar, já está no 6º mês. Aí se completa a frase: porque para Deus nada é impossível mediante as suas promessas. Diga, repita comigo: o impossível de Deus. Diga, o impossível é promessa de Deus para a minha vida. Você crê nisso? O impossível de Deus é promessa somente para quem crê, meu irmão. Impossível de Deus, milagre, coisa impossível, é só para quem crê. Os homens e mulheres da Bíblia Sagrada só viram o impossível porque eles acreditaram. Deus falou com Moisés: Moisés foi falar com Deus: o povo está reclamando, está falando que era melhor estar lá no Egito, porque era melhor estar lá, porque lá eles tinham pepino, tinha cebola para comer, e estão reclamando que vão morrer aqui no deserto. Deus falou: pois é, Moisés, não fala com esse povo, que eu vou fazer algo impossível neste lugar. O que o senhor vai fazer? Eu imagino eu, Moisés, indagando com o Senhor: o que o senhor vai fazer? Moisés, o natural acontece. O natural é chover água, é cair água do céu para regar a terra. Mas hoje vai acontecer diferente. Hoje eu vou fazer chover pão e carne para sustentar o meu povo. E foi o que aconteceu. Moisés acreditou e ele acreditou. Então Deus honrou a fé de Moisés. Então, para que nós venhamos contemplar o sobrenatural de Deus, temos que primeiro acreditar no impossível. Não adianta eu participar de uma campanha com o tema o Deus do impossível, ou seja, as causas impossíveis, se eu não creio no impossível, se eu não creio naquilo que é milagre, meu irmão. Então o primeiro passo dessa campanha é você entrar crendo que Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Se tem alguém que crê, então aplaude e glorifique esse Deus poderoso. Porque milagre é só para quem crê. Eu e você somos um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus, meu irmão. Se não é a mão de Deus, nem aqui eu estaria para contar a história. Nós somos um milagre de Deus. Então a Bíblia diz então que Maria, ela acreditou. Ela acreditou. Tanto que ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Mas ela engravidou. Então toda gravidez ela tem um processo. Ela tem o quê? Um processo. Ela tem um processo, ela tem detalhes, ou seja, detalhes de uma gravidez. Quando o anjo chega e dá para ela a notícia, a Bíblia diz que no 6º mês ela foi visitada. Ou seja, repita comigo: há um tempo determinado para o milagre acontecer na vida daquele que crê. Tem alguém que crê aqui? Então o seu milagre ele vai chegar porque há um tempo determinado de Deus. Há um tempo. Então no 6º mês o anjo foi lá e deu para ela a notícia. Mas ela disse que o anjo foi a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem. A uma o quê? A uma o quê? Virgem. A palavra virgindade vem de pureza. Vem de quê? Pureza. Olha o que Jesus disse: bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, se nós queremos ver o milagre de Deus, nós temos que ter um coração puro, um coração aberto para receber o sobrenatural de Deus. Olha o que o salmista vai dizer: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o seu coração
ele não é lata de lixo. Tem gente que faz o seu coração de lata de lixo. Qualquer palavra negativa, qualquer palavra dura, a pessoa guarda aqui no coração, e muitas pessoas estão adoecendo porque tem aberto o seu coração para coisas, para palavras que não vêm, né, de Deus, que vêm muitas vezes para matar o milagre dela, para destruir a fé dela. E a pessoa o quê? Faz o seu coração uma lata de lixo. Ela aceita aquilo. Digo, meu coração não é lata de lixo. Ele é depósito das promessas de Deus para a minha vida. Tem alguém que presta uma apoio para mim? Esses dois poderosos mais uma vez? Então, primeiro, pureza do coração. Então, purifique o seu coração. Tire do seu coração tudo aquilo que te afasta do milagre de Deus. Tudo aquilo que é contrário à promessa de Deus para a sua vida, tire do seu coração. Se Deus falou, tem um tempo determinado, vai acontecer. Eu sou o Deus do impossível. Não há impossível para mim. Então, Jesus disse que tudo é o quê? Possível aquele que crê. Aí, basta crer, meu irmão. Pastor, mas eu não estou vendo, meu irmão. Você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa crer. Então, Maria, naquele momento, ele foi visitar ela, disse que ela era virgem e ela era compromissada. Ela era o quê? Ela era o quê? Compromissada. Compromissada. Ela tinha compromisso com Deus. Ela tinha as qualidades, né? Deus poderia sim escolher uma outra mulher para engravidar, para que o Salvador viesse ao mundo. Mas Maria, ela tinha as qualidades que Deus encontrou nas qualidades de uma pessoa compromissada, de uma pessoa que não abandonaria o barco, de alguém que acreditaria até o final e não rejeitaria a promessa de Deus. Então ela tinha compromisso. Diga, Deus tem compromisso em fazer o milagre na vida de quem tem compromisso com Ele. Então, se eu tenho compromisso com Deus, então Deus vai ter compromisso em realizar o sobrenatural, o impossível dentro da minha vida e na sua vida. Então nós temos que ter compromisso. Então Maria, ela era compromissada. Então nós temos que ser compromissados com as coisas de Deus. Não podemos empurrar o nosso ministério, a nossa chamada de qualquer maneira. Temos que ter compromisso com as coisas de Deus. Então a Bíblia diz que maldita é aquele que faz as coisas de Deus, a obra, relaxado. Então não podemos ser crentes, não podemos ser homens e mulheres de Deus relaxados na nossa fé. Temos que ter compromisso com o nosso Deus, compromisso de orar pelo impossível, compromisso, né, de pagar o preço de oração. Você está aqui hoje porque você assumiu um compromisso de estar aqui durante os anos da campanha, crendo no milagre de Deus na sua vida. Então o que Deus procura são pessoas compromissadas. Então, primeiro, Maria era pura, ela acreditou, ela era pura e ela é compromissada. Aí a Bíblia diz então que o anjo então fala para ela, Maria, ele chega e diz, salve agraciada. Mas que ela ficou assim pensando, que saudação é essa? A saudação do judeu é Shalom Adonai. Ele fala, salve agraciada. Aí ele vai e se revela, eu sou o mensageiro de Deus. Eu sou o mensageiro de Deus. Aí ele continua falando com ela, diz assim, olha, mas o anjo diz, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E achaste graça diante de Deus. Ou seja, para que o impossível acontecesse, ele disse, achaste graça diante de Deus. Ou seja, o comportamento, a vida de Maria agradava ao coração de Deus. Então, se nós queremos ser homens e mulheres que vão viver o sobrenatural, o impossível de Deus, a nossa vida tem que agradar o coração de Deus. Ele disse, achasse graça diante de Deus. Então, a nossa vida, ela tem que ser achada em graça diante do nosso Deus. O nosso comportamento tem que agradar a Deus. O nosso palavrear tem que agradar a Deus. A nossa conduta, não apenas aqui, mas lá fora, tem que agradar a Deus. Então ele disse, achaste graça. Então a conduta dela fez com que ela
porque ela foi achada em graça diante dos olhos de Deus. A vida dela agradava o coração de Deus. Então que nós venhamos ter essa preocupação da nossa vida agradar o coração de Deus. Às vezes nós nos preocupamos muito em agradar as pessoas. Errado, pastor? Não, mas nós temos que primeiramente entender que nós somos chamados para agradar a Deus. Pedro disse: mais importa agradar a Deus do que aos homens, porque eles queriam que Pedro parasse de fazer a vontade de Deus, de pregar o Evangelho. Aí Pedro falou: não, mais importa agradar a Deus dos homens. Então faça o que é agradável aos olhos de Deus e não se preocupe em agradar ao homem, mas se preocupe primeiramente em agradar aquele que vai gerar o milagre dentro de você e vai trazer o milagre à tona para que você, em nome de Jesus, glorifique o nome do Senhor nessa terra. Então era a atitude dela. Aí a Bíblia diz, então, ele diz: e eis que conceberás. Ou seja, Maria estava preparada para receber. Ele diz: você vai conceber, Maria. Ou seja, você está preparada. Às vezes nós queremos receber o milagre de Deus, mas não estamos preparados. Deus não é irresponsável, não, meu irmão. Deus não é irresponsável. Deus vai me dar, Deus vai te dar, Deus vai fazer acontecer na minha vida quando nós estivermos verdadeiramente preparados. Quantas pessoas que têm abortado a bênção de Deus na sua vida? Por quê? Porque não se preparam. O milagre vem, a pessoa simplesmente aborta. Ou seja, a pessoa segura numa mão e escapou pela outra, porque não estava preparada. A Bíblia diz que o povo de Deus pediu um rei. Eles não estavam preparados para ter ainda o governo de um homem sobre eles, um homem de Deus sobre eles. Mas não, a Síria tem um rei, a Babilônia tem um rei, nós também queremos ter um rei. Então eu falei: tudo bem, vocês querem? Então tá bom. Aí apareceu Saul, muito bonito na verdade, muito pomposo, aquela coisa toda, que encheu os olhos do povo, mas começou muito bem e terminou muito mal. Ou seja, o importante não é como começa, o importante é como vai terminar. O importante é como você vai terminar essa campanha. Se você vai terminar crendo, compromissado, com a sua vida agradável aos olhos de Deus, e se você vai ter compromisso com esse Deus. Porque às vezes nós nos comprometemos, eu tenho muito compromisso, meu amor. Às vezes também se compromissa muito o quê? Com a obra de Deus. Está errado, pastor? Não, mas nós temos que ter primeiramente compromisso com Deus da obra. Amém. Quantas pessoas estão naufragando na sua vida ministerial? Por quê? Porque está muito compromissado com a obra, está deixando o seu compromisso com Deus de lado. Então, compromisso primeiramente com Deus da obra. E a Maria, então, a Bíblia diz que ele disse: tu conceberás, se você está preparada, Maria. Então nós temos que nos preparar, meu irmão. Deus não vai me dar nada, Deus não vai nos dar nada se nós não estivermos preparados para receber. Então se prepara. Como eu me preparo, pastor? Orando, jejuando, consagrando, pagando um preço por aquilo que você quer, pelo impossível. Porque uma coisa é certa: o natural eu posso fazer, mas o sobrenatural já é com meu Deus. Mas eu não estou fazendo nada para acontecer. Ou seja, eu quero que Deus faça tudo e eu não faço nada. Isso é o quê? Falta de compromisso. Isso é o quê? Eu não estou me preparando para receber o sobrenatural de Deus. Então temos que nos preparar. Deixa eu correr aqui. Aí a Bíblia diz então: Deus, olha, tu conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A quem chamarás pelo nome de quê? De Jesus. Digo o meu milagre. Digo o meu milagre. O impossível de Deus na minha vida tem que ter nome. Tem que ter nome. Tem gente que não sabe o que quer. Tem gente que não sabe o que quer. Hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Então nós não temos que ter, nós temos que desejar. Porque querer é muito fraco. Querer é muito fraco. Mas vem aquela pessoa: eu não quero comer agora não. Agora eu
comer. Ou seja, a pessoa, ela quer uma coisa agora, quer outra depois. Ou seja, ela não sabe o que ela quer. Agora, desejo não. A mulher, quando ela está grávida, enquanto ela não sacia o seu desejo, ela não sossega. É por isso que a Bíblia diz: deleita-te no Senhor, agrada-te dele, e ele satisfará o que deseja, não o que quer, o que deseja o seu coração. Então tem que desejar, tem que estar preparado, tem que desejar, mas seu milagre tem que ter um nome. E porás o nome dele, será chamado Jesus. Então o meu milagre, o seu milagre, o meu impossível, o seu impossível, tem que ter nome. Então quando nas suas orações, coloque diante de Deus aquilo que você quer. Né? Se você tem o hábito também de fazer o seu pedido de oração, uma carta, alguma coisa para Deus, sim, né? Coloque ali o nome daquilo que você quer. Coloque. Isso mostra o quê? Você está determinado, você sabe o que você quer. Tem gente que não sabe. Hoje ele quer um carro azul, amanhã ele quer um carro branco. Ah, não, agora eu quero uma Cherokee. Não, agora eu quero isso. Não, eu quero uma casa assim, não, agora eu quero uma casa ali. Não, ele não sabe o que ele quer. Não, eu quero. Tem que saber o que você quer. Tem que ter certeza. Tem que ter convicção. Tem que ser como Josué. Josué, olha, vocês podem seguir Deus o que vocês quiserem. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Isso é convicção. Certeza daquilo que você quer. Aí a Bíblia diz então que ela diz: mas como se fará isso? Aí diz: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aqui está a chave do meu e do seu milagre. É buscar a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai gerar o milagre de Deus dentro de mim e você. Ele falou bem claro: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e você vai conceber, vai nascer o seu milagre, porque o Espírito Santo vai estar atuando. Então, na hora das suas orações, da sua petição, Espírito Santo, eu quero engravidar do meu milagre, eu quero ver o meu milagre nascer, eu quero ver o impossível do Senhor ser gerado na minha vida. Então o Espírito Santo é o agente do milagre. Jesus disse: olha, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Através de quem? O Espírito Santo. É o Espírito dele quem fala com a igreja. É o Espírito Santo quem mantém um crente de pé. É o Espírito Santo quem mantém a chama da crença, a chama do sobrenatural dentro de mim e de você. Se tirar o Espírito Santo, a pessoa não tem mais nada. A pessoa sem o Espírito Santo, ela não acredita em mais nada. E mais ninguém acredita. Ela só olha o quê? Fixada nas coisas dessa terra. Ele falou: olha, o que vai acontecer não vai ser algo de alguém da terra para com alguém da terra, vai ser algo de alguém do céu para com alguém da terra. Ou seja, é a ligação minha e sua com Deus que vai fazer o milagre se tornar realidade, o impossível se tornar possível na sua vida. Você crê? Amém. Então aplauda o meu Deus. Aí a Bíblia diz então que descerá sobre o Espírito Santo, porque para Deus não haverá impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. Que ela disse: eis aqui o que? A serva do Senhor. Então seja um servo do Senhor. Seja uma pessoa que está disposta a andar conforme o que ela mesma diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra, a tua palavra. Então continue alicerçado na palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a bússola que vai te levar até o impossível de Deus na sua vida. Ela falou: cumpra em mim a tua palavra. Não foi a palavra do fulano, não foi a tua palavra, é a palavra de Deus. E o próprio Deus disse: olha, a minha palavra, ela é como a chuva, ela desce, ela rega a terra, ela faz com que a terra produza, ou seja, ela faz cumprir aquilo que ela foi designada para fazer. Assim a palavra que sai da minha boca, ela não vai voltar vazia, ou
se Deus falou que Ele vai fazer o impossível, que é promessa dele, fazer o impossível acontecer na minha sua vida, creia, porque vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. É só para quem crê. Aplaude e glorifica esse Deus poderoso, porque a palavra é dele. Então continue crendo na palavra, continue alicerçado na palavra. É a palavra que vai nos levar até o milagre de Deus. Uma das maiores funções da palavra é o quê? Nos levar até o milagre de Deus. O que o salmista disse? Lâmpada para os meus é a tua e luz para os meus caminhos. Sem a palavra eu estou caminhando no escuro, e quem está no escuro, a tendência é se machucar, a tendência é cair no buraco, a tendência é ser prejudicado. Por quê? Porque não enxerga nada. Então é a palavra que vai nos fazer visualizar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Então ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade de Jesus. Eu quero fazer